Estamos de volta. O assunto de hoje é como o home office mudou a vida em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte, assista que tem muita informação interessante. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, curtir, acionar o sininho para a gente disseminar informação de qualidade e nós todos juntos ajudar a profissionalizar esse segmento tão importante para a vida da nossa sociedade brasileira. Bom, terminei aqui falando com a Betina, com o Mauro, sobre a questão de encomendas também, né? Isso já era uma coisa que estava crescendo muito, as pessoas comprando coisas pela internet, mas com a pandemia, acho que quintuplicou o negócio, foi um negócio ou 10 vezes, ou 20, sei lá, e os condomínios começam a ter problemas de recebimento, de guarda e de controle. Sim. Fala, Mauro. Eu acho que você teve um aumento não só da quantidade de entregas, como também do tipo de entrega. Você passou a ter muito supermercado e o pessoal vem entregar compras de mês do supermercado. Sim. Então, são coisas em que a gente teve que passar a gerenciar e a cuidar disso de uma forma um pouquinho diferente. Tá? O entregador de pizza não pode subir, mas o de supermercado, às vezes a gente tem que deixar subir, tem que arrumar redesenhar os procedimentos do condomínio para que ele seja acompanhado por alguém. Eu tenho que estabelecer alguns pontos, achar algum lugar, algum buraco dentro do condomínio para armazenar algumas encomendas que são necessárias. Tem que ter protocolos de registro, de entrega. E muitas vezes, dependendo do condomínio, a gente tem até situações em que os condôminos disseram, olha, a gente não quer mais assinar recebimento de correspondência para não pegar na caneta que tem ali. Então, pô, beleza, então a correspondência vai ter que ser entregue aqui para eu provar que você recebeu e provar que o porteiro está assinando no lugar certo. E tem correspondências que você não pode fazer esse tipo de coisa. Às vezes você tem as questões judiciais que você obrigatoriamente tem que colher a assinatura do condômino, e aí você tem que explicar. Então, foi todo um processo de redesenhar procedimentos, de redescobrir procedimentos dentro do condomínio que a gente teve que trabalhar nessa pandemia. Com esse agravante, né, das pessoas não quererem encostar, ou assinar, ou pegar, acho que isso é difícil, né, a gente, principalmente nos condomínios antigos, que não tem muito local de guarda, né, ou que tem poucos funcionários também, porque condomínio que tem mais funcionário fica mais fácil. Mas é uma ginástica que o síndico teve que lidar, né, Betina? Acho que a questão da rotina de encomenda varia muito, depende do tamanho do condomínio. Tem muito a ver também com o perfil dos moradores, né? Às vezes, moradores mais idosos têm o hábito de receber o aviso e já desce para pegar, né? Então, nesse sentido, dá conta essa questão de não precisar de um espaço muito grande para armazenar. Então, essas questões variam bastante. Mas, com certeza, a gente teve que olhar para isso com mais cuidado. Eu tenho um espaço de encomenda ali que antes não tinha nem ventilador, hoje eu tenho que ter ventilador, acabei de instalar o ar-condicionado. Um funcionário que eu tinha, que era um coringa para várias funções, eu pedi para trocar por um administrativo que me ajudasse com a encomenda, com a terceirizada, por causa do volume mesmo e do ritmo, que os moradores estão o dia inteiro em casa, então eles descem durante o dia todo para buscar, não tem mais um horário, tô chegando do trabalho de manhã, né, dependendo do público. Então, varia bastante de perfil de perfil de condomínio no geral, né? E pegando esse gancho, Mauro, a gente tem que, obviamente, que o ideal é sempre regramento, né? Então, mudou alguma coisa no comportamento, vamos regrar e informar, né? E eu acho que passa muito esse momento de pessoas dentro do condomínio, né? A gente está falando focado na questão do home office, mas essa intensificação, que é a questão de criando regras, né? Conforme as coisas vão acontecendo e disseminando, informando essas regras para os moradores, né? Eu vou até usar uma frase que eu escutei da minha sócia outro dia, que ela falou assim, que o direito ele é lógico, mas ele não é instintivo. Então, essa parte dessa criação de regras, ela é muito complexa. Porque você, por mais que você entenda que aquela regra ela faz todo o sentido e você siga o seu instinto, muitas vezes você está pisando numa outra legislação.
Então eu acho muito complexo a gente trabalhar com criação de novas regras. A gente faz adequação de procedimentos, estabelece alguma coisa, mas depois é fundamental que a gente trate da ratificação disso em assembleia. Sim, sim, com certeza. E tenha principalmente, eu acho que o suporte de um bom advogado, seja da administradora, seja da consultoria jurídica do condomínio. Não, você falou muito bem. Eu acho que 2 pontos importantes. Mudança de regra, que é uma coisa que vai interferir no dia a dia, com o amém do advogado. Acho que isso é importante. E a segunda coisa é ratificar em assembleia. Sim. Eu acho que isso é... Ou levar até uma decisão para a assembleia, né? Então, a gente tem esse problema. Sim. Ou a regra vai ser essa, ou a regra vai ser essa aqui e vai trazer esse desconforto, ou esse... Eu acho que isso é importante também dividir, né? Com certeza. Eu acho que são pontos... Uma coisa que eu comecei a fazer bastante às vezes gravar pequenos vídeos curtos e soltar de alguma forma para eles e usar a enquete dos portais da administradora para ajudar a gente a guiar um pouco daquilo que eles esperavam das regras também. Porque nesse processo de pandemia, nesse processo de home office, tudo virou muito subjetivo. Uhum. Muitas vezes a gente teve Sim. que pisar na legislação para agir. A gente tinha que escolher se a gente pecava por excesso ou por omissão. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes Inclusive eu passei... na legislação trabalhista. Trabalhista, eu acho que acabou sendo em todas. Quer dizer, quantas vezes você... essa questão que até você comentou antes do break, da gente ter o comércio dentro de casa. Uhum. Isso passou a fazer parte do condomínio residencial. E como é que eu vou proibir a pessoa de fabricar suas máscaras, por exemplo, como é um caso que eu tive, que de repente ela tem gente que vai buscar lá na porta do prédio, ela desce, entrega. Claramente ela montou uma loja dentro da casa dela. Não que o visitante suba para escolher as suas máscaras, Sim. mas ela faz a entrega. E pela lei, pela convenção não pode. Como é que a gente vai tratar isso? Você puxou aqui que era o próximo tema, exatamente isso. Primeiro que isso já é um problema, entre aspas, já há algum tempo, né? Porque as pessoas vêm trabalhando em casa, então você tem manicures, por exemplo, né? Que as pessoas sobem, Sim. ou pessoas que fazem cabelo, ou bolo, agora máscaras, uma nova realidade. E isso já é um problema que os síndicos e a justiça já tendo que lidar com bastante tempo. Nesse momento pandêmico, que já temos 9 meses e que vai se estender, acredito eu, que pelo menos mais 10, 12 meses, a gente vai chegar para... 11 meses já. Você Já, falou 11 9 meses? 11 meses. 11 Mês que vem meses. já faz Mês um que ano. vem. É verdade, a gente Faz já está um em ano. fevereiro, é verdade. Dia 11 15 meses faz um ano. e que provavelmente vai estender por mais 11 que seja, então vai ser praticamente, espero que seja só 2 anos, né? Mas não dá para o Mauro ser o mesmo Mauro, que a Betina seja a mesma Betina e que o Ricardo seja o mesmo Ricardo. E aí, às vezes, você colocar uma lei, uma imposição de que ela não pode descer essa senhora para entregar a máscara, talvez vai faltar comida na casa dela. Sim. Como lidar com tudo isso, senhora Betina? Não existe Não uma é fácil. fórmula, né? Na verdade, às vezes a gente chega num condomínio, síndico profissional, existe uma expectativa de que a gente faça milagres em pouquíssimo tempo, mas as coisas elas têm um tempo, né? E tem coisas que ainda é do tempo da carta, né? Para ser mudada, não é no tempo do SMS nem do WhatsApp. Então tem gente que não está preparado para esperar esse tempo. E a questão da pandemia, ela trouxe já tinha, né, para o síndico essa questão de cada um lida com um jeito, com o uso das áreas comuns e assim, entendendo aquele lugar como sua casa, né, agora mais ainda por conta do trabalho também dentro de casa, e o síndico ele não tem como dar conta de ter todas as formas, por exemplo, um prédio com 200 apartamentos, 200 formas de gestão e também de lidar com a pandemia. Então precisa ter uma forma, né? Então nesse sentido o Mauro foi muito correto de dizer, ou eu peco pelo excesso ou eu peco pela omissão, né? Por quê? Porque a gente precisa decidir um caminho, né? Então, às vezes, a gente vê um condômino que desce todo dia para levar o lixo na lixeira, mas não quer pegar encomenda, né? E o outro que pega encomenda e quer estar com as outras pessoas numa área da piscina, por exemplo, e fazer uma confraternização com seus vizinhos, né? E outros que não, que querem estar dentro de casa. E aí você não tem como agradar todo mundo mais do que nunca. E a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental e emocional nesse sentido, porque a gente tem que estar ali para atender essas pessoas, né?
E ter essas diferentes formas de lidar é o mais difícil nesse momento. Eu acho que a gente tem que ter um preparo muito grande para poder lidar. Você falou da saúde mental do síndico, né? Da nossa saúde mental. Mas e você como psicóloga, até contou aqui fora do ar que está se aperfeiçoando também ainda mais nessa área que você já é de formação. A saúde mental das pessoas que estão dentro dos condomínios, né? Outro dia eu conversei com uma psiquiatra infantil. Sim. E ela me disse, com essas palavras, repito, a maioria das crianças estão doentes psiquicamente. Sim. Foi a frase que ela usou para mim. Então, por tudo, né? Não põe a mão aqui que vai... Como uma criança os nossos filhos, 5, 6 anos, vão entender, não põe a mão aqui que você pode morrer, ou que pode levar a doença para a vovó, ou que não vai para a escola 9 meses... Como ajudar? Existe possibilidade do síndico também interferir um pouco nesse sentido, Bettina? Tem gente que não quer, né? Depende da disposição da pessoa, né? Eu lembro de um programa que a gente fez logo no comecinho virtual, que a gente falou do gerenciamento de pessoas e como a gente estava tentando dar atenção para algumas pessoas, às vezes de mandar um WhatsApp e falar, tá tudo bem com o senhor, né? Tá precisando de alguma coisa, pessoas mais idosas que ficaram mais enclausuradas, enfim. Isso permanece. E tem gente que aceita bem, tem gente que não, né? Então, isso com tudo em condomínio, desde antes da pandemia é assim. Agora intensificou mais, porque as pessoas vêm com algumas necessidades que você não dá conta. É uma necessidade individual sua. No meio coletivo, eu não tenho como dar conta, né? Principalmente agora, que a gente tem que estabelecer algumas regras que nem sempre são tão confortáveis, mas que fazem sentido pelas medidas sanitárias que o governo nos impõe. Sim. Né? Então, como que a gente tem que agir? A gente não tem poder de juiz, de delegado, né? Mas a gente tem que impor as medidas sanitárias pertinentes para esse momento. E aí a gente tem que casar tudo, porque é um condomínio, não é uma escola, não é um exército. Às vezes as pessoas querem que o sistema seja militar, né? Eu não quero pessoas circulando, mas, gente, o seu vizinho sai para trabalhar todo dia, não tem como as pessoas não circularem, ele sai e entra dentro de casa. Então, essa questão da saúde mental é para todos, né? Funcionários, síndicos, os moradores, porque todo mundo está com muita dificuldade de encarar mais mudanças, né? Até essa coisa das fases, né? Eu lembro uma colega falou assim, se você seguir as fases do governo, você vai passar vergonha, porque uma hora fala para abrir, outra hora fala para fechar, e a gente fica no meio, e às vezes a gente vê isso recentemente com o que aconteceu, né? Então, uma conversa que eu tenho tido, o que está acontecendo hoje em termos de agendamento, de capacidade máxima de pessoas, o que eu tenho conversado com os conselhos vamos manter do jeito que está, até o final, porque está funcionando, sabe? Aumentar a capacidade, reduzir a capacidade, não faremos, a não ser que o governo diga lockdown e aí todo mundo fecha. Porque isso traz muita ansiedade para as pessoas. Elas não saberem o que vai acontecer dentro do condomínio, porque está todo mundo dentro do condomínio. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que ficar lidando com isso no dia a dia mesmo, o tempo todo, é no nosso trabalho de forma rotineira para tomar as decisões da operação interna, né, do condomínio. Mauro, as pessoas estão mais difíceis, né? As pessoas estão mais à flor da pele, as pessoas estão mais doentes psiquicamente, as pessoas estão mais deprimidas, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão... Tá mais tudo. Tá mais tudo. Tá. Então... Muito complicado essa fase de pandemia. Eu acho que eu até falo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Sim. Por mais que muitas vezes eu estivesse dentro de casa, mas eu nunca precisei trabalhar tanto, criando, pensando, estudando como eu ia trabalhar, como eu ia atuar e aonde eu iria pisar na legislação. Que riscos eu toparia correr, que riscos eu não toparia correr. E eu tinha uma visão logo que isso começou de que o ser humano sairia mais solidário e me enganei redondamente. Eu acho que ele ficou pior nesse processo como um todo, ele ficou mais egocêntrico, mais egoísta do que ele já era. Mais. Eu falei isso no começo e apanhei um pouco, que as pessoas iam sair assim, iam sair piores do que entraram, em vez de melhores. Porque você via aquela coisa, de repente a pessoa, não, pô, vamos ajudar quem está ali e tal, não sei o quê, quem está desempregado. Isso foi nos primeiros 3 meses, né? Eu acho que nos primeiros 15 dias. Depois disso, o pessoal já começou a piorar.
Fora que as pessoas não é que tem medo uma da outra, tem pessoas que parece que tem nojo uma da outra, né? Parece que você passa assim, a pessoa... Sim, eu acho um negócio tão assim, mesmo no começo a gente tinha uma visão sobre todo o processo da pandemia e com o tempo a gente começou a adquirir outras visões também. Então muitas vezes o pessoal fala assim, não, a gente tem que fechar tudo, a gente tem que isolar o espaço, não pode descer mais de uma pessoa no elevador e parará, a pessoa fala isso pra você e você encontra com ela no supermercado. Quer dizer, aonde está o bom senso dela pedir para você isolar tudo aquilo? Eu acho que a gente tem sim que ter alguma consciência na questão de evitar, manter salões de festas fechados, para evitar aglomeração, para evitar bagunça e tudo mais, mas o restante a gente tem que manter um pouco mais aberto. Tem que dar um pouco mais de liberdade de uso para as pessoas. Óbvio que muitas vezes é aquilo que eu costumo sempre dizer, a minha opinião pessoal dentro de um condomínio não interessa. Eu tenho que fazer valer aquilo que os condôminos ou que o corpo diretivo pensam. Perfeito. E aquilo que está escrito na documentação. Inclusive, eu sei que não é muito o tema de hoje, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa, é que as novas convenções condominiais, os novos regulamentos internos, eles deixem de ser um Ctrl-C, Ctrl-V que vem desde 1964, acrescentaram só a norma BNT naquele textão padrão. Uma boa crítica que eu faço bastante às construtoras, incorporadoras. Exato, eles gastam uma fortuna para pagar para um escritório de advocacia montar uma minuta de convenção e muitas vezes o cara está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V da convenção que ele fez na semana passada. Entendeu? Então a gente precisa adequar as convenções às novas características que a gente tem hoje, que é o home office, que é o trabalho em casa, que as questões de pandemia. Eu acho que tem que se criar dentro da convenção e dos regulamentos os regimes de exceção para dar liberdade para o corpo diretivo agir. Porque o condomínio virou uma terra de ninguém. O governo falava, olha, vale tudo que é da portaria para fora. Aí dentro do condomínio o pessoal fala assim, o governo disse isso. Não, mas é da portaria para fora. Aqui em São Paulo não teve nada que veio da prefeitura ou do governo. Acho que só em outras cidades... A gente teve isso. A gente teve só a recomendação da Covisa, se eu não me engano, que foi em março. Sim. Mas recomendação, né? Recomendação, não com... Não teve nenhuma determinação. Nós tivemos situações no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Norte e Nordeste, sim, que o condomínio estava incluso regido. Acho que a gente até fez um programa com aquela síndica de Belo Horizonte, não me lembro o nome dela. Sim. Ela falou que lá tinham algumas regras específicas para condomínio, aqui não, cara. A gente viveu numa terra de ninguém. Se vira. Deixa eu chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para os agradecimentos. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que está demorando um pouco para cair a ficha e perceber as mudanças que o mundo já vinha vindo e que foram agilizadas nesse momento de exceção que vivemos. Já há quase um ano e continuamos vivendo e continuaremos vivendo e o mundo sempre mudando. E o que a minha sugestão é o entendimento, chamar o corpo diretivo, ter uma assessoria de um bom advogado, chamar uma assembleia, colocar diretrizes, não dá para ficar parado. O regramento, as determinações, a gente tem que se atualizar permanentemente. Que momento estamos vivendo hoje? Pode ser que amanhã já mudou o momento, então vamos estar atualizados. Convenções, regimento interno e legislações muitas vezes não acompanham. Então vamos nós, como síndicos, como gestores, como corpo diretivos e moradores condôminos, fazer esse direcionamento para que todos saiam ganhando, para que todos tenham mais qualidade de vida e, como disse os nossos convidados aqui hoje, saúde mental, que é muito importante. Betina, muito obrigado. Nosso estúdio está sempre aberto para você. Obrigada, sempre Ricardo. Com participações ricas. Te espero aqui em breve. Obrigada pela oportunidade. Sempre ótimo estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Mauro, o mesmo. Sempre com muita informação de qualidade. E em breve, novamente nesse estúdio. Privilégio estar aqui como sempre, Ricardo. Precisando, só nos chamar que estaremos aí. Muito obrigado. Já que falamos de criança, farei meu filho fala nos YouTubes dele, pra ficar legal, se inscreve no canal. Ele vai cantando essa música. Então, pra ficar legal, se inscreve no canal, compartilha,
e vamos disseminar informação de qualidade. Espero vocês semana que vem. Até lá!